Ouvintes de Brockton FM, prometido é devido. Tem conosco diretamente de Cabo Verde, Ministro de Educação do nosso país, Sr. Amadeu Cruz. É grande honra tê-lo conosco ali no programa Serenata ao Luar. Seja bem-vindo. Ora, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos e noutros países. Portanto, é para mim também um motivo de muita satisfação e de muito orgulho e honra. Muito obrigado, Sr. Ministro. Começa sobre a carreira política do Sr. Ministro. Sempre foi sonho do Sr. Amadeu Cruz seguir carreira política, ser Ministro? Nem por isso. Fazer uma vida normal, um percurso normal em termos políticos. Me iniciar um pouco cedo em Portugal, de dar uma colaboração na organização de campanha eleitoral lá em Portugal. E depois regressando a Cabo Verde, fazer um percurso absolutamente tranquilo e normal. Primeiro como dirigente da MPD ali a nível central, na praia, dos órgãos de dirigentes do partido. E depois fui eleito deputado da Nação em 2001 e em 2004 fui eleito igualmente presidente da Câmara Municipal. Entretanto, em 2001 participar na transição da MPD, que não tinha perdido eleições na 2001, com a saída do Dr. Gilberto Rosário, participar da equipa dirigente do partido como vice-presidente, tendo como presidente o engenheiro Agostinho Lopes, os vice-presidentes Ulisses Correia e Silva, Humberto Cardoso, Zé Filomeno Monteiro e mim próprio, e portanto teve um percurso dentro da normalidade. Em 2012 me saí de Câmara Municipal de Porto Novo, tive um interregno e me regressar para a vida política tive outra vez em 2018, a convite da Primeiro-Ministro para integrar o Governo de Cabo Verde. E como é que foi a experiência como deputado da Nação? Na altura não tinha saído de uma derrota e não tinha cessado funções como governo. E, portanto, foi uma experiência de transição de um partido que tinha sido hegemónico, com 2/3 no Parlamento, com situação de oposição. E nessa altura, me era muito jovem, naturalmente, o mais jovem deputado, aliás, daquela legislatura, e me tinha uma posição da irreverência, naturalmente, de quem tinha estado de apoiar o Dr. Carlos Veiga, essencialmente, como dirigente, fazendo parte da Comissão Política do Dr. Carlos Veiga, como jovem ainda, e foi um período de intenso combate político na oposição. E, portanto, me dá em contributo enquanto deputado da oposição, pegando nos assuntos essencialmente económicos, da gestão económica do país, mas também defendendo o círculo eleitoral, pelo qual eu me tinha sido eleito como cabeça de lista, nesse caso Porto Novo, em Santo Antão. Sim. E agora, como ministro, como tem sido a experiência? Gratificante ou não? Na verdade, tem sido uma experiência normal. Tenho procurado ser um membro do governo tranquilo, sereno, pouco dado a show-off, mas focado nos resultados propriamente dito, no trabalho propriamente dito, e procurando sempre estar em linha e em diálogo com a população, e neste caso com os professores, com os alunos, com a comunidade educativa. Mas antes de ser ministro, fui presidente de Câmara. E como presidente de Câmara do Porto Novo, foi uma experiência igualmente muito gratificante, aliás, uma experiência mais desafiante, porque ser presidente de Câmara num município de média dimensão e na altura com uma incidência de pobreza razoável, que neste caso Porto Novo, estava a desafiar qualquer um. E me era relativamente jovem na altura, e com uma entrega muito grande, com uma vontade enorme de servir a comunidade de Porto Novo e de Cabo Verde de uma forma geral. Então foi um momento gratificante, desafiante, em que não consegui de facto relançar o processo de desenvolvimento de Porto Novo, não fazer uma mudança significativa do discurso político, colocando Porto Novo na linha de desenvolvimento, em vez de ser um município exclusivamente a falar da pobreza, mas essencialmente mudando o discurso para atrair investimentos para Porto Novo. Infelizmente, a partir de 2008,
não teve que enfrentar uma posição muito dura, muito férrea até do governo da Cabo Verde. Então, pessoalmente, no que é ilegítimo que governos façam oposição às câmaras municipais e o governo então fazer uma oposição muito dura contra determinadas câmaras municipais e entre essas câmaras municipais, Porto Novo estava na linha da frente. Porto Novo, São Vicente, Sal, Boa Vista foram as 4 câmaras municipais mais crucificadas na altura, mas não fazer um mandato que eu não te considerar que os resultados estão à vista de todos já no Porto Novo. Voltando ao governo, o desafio maior é a reforma do sistema educativo e a procura de alinhamento com os países mais desenvolvidos, neste caso da OCDE. Na perspectiva de que o país deve estar na vanguarda e deve procurar sempre, em vez de estar o melhor entre os piores, ser um aluno e ser um governo que está a procurar seguir resultados de excelência. E neste sentido, não tem a entender que o sistema educativo deve estar mais em linha com os países da OCDE, reforçando as línguas, matemática, tecnologias e a própria identidade nacional para não poder estar em linha com os países mais avançados, neste caso, com os países da OCDE. E a maneira que o Sr. Ministro classifica o nosso sistema educativo, o nosso sistema de ensino atualmente? Bom, é um sistema em reforma, em processo de reforma, depois de um período de massificação do ensino básico e do ensino secundário, é chegado o momento de uma aposta decisiva na qualidade do sistema de ensino, na qualidade das aprendizagens, na qualidade dos conteúdos curriculares, do sistema de avaliação. Dito de uma forma resumida, a qualidade como fator de propiciar a integração do sistema educativo cabo-verdiano nos rankings internacionais, designadamente PISA, e fundamentalmente para alinhar e aproximar dos países mais avançados. Sim. E agora, o que é preciso melhorar, o que é que não deve melhorar no nosso sistema de ensino atualmente? Qual é a opinião do Sr. Ministro? Bom, não tem feito um esforço enorme na revisão curricular. Temos matrizes curriculares, novas matrizes curriculares do 1º ao 12º ano, são matrizes em linha com os países mais desenvolvidos. Nós no ensino básico colocamos o foco essencialmente no ensino das línguas, a língua portuguesa como língua nacional, como língua oficial, mas também na matemática, nas tecnologias. Reintroduzimos o francês e o inglês como línguas internacionais e, portanto, consolidamos, digamos assim, o processo de reforma curricular do ensino básico. Alargamos até o 8º ano de escolaridade, isentamos o pagamento das propinas e, portanto, temos um especial foco igualmente na inclusão educativa, na inclusão dos mais desfavorecidos, dos portadores da deficiência, para que todos possam frequentar, de facto, o sistema educativo. Agora estamos na reforma do ensino secundário, de reforço das línguas, do reforço da língua portuguesa, do reforço do inglês e do francês, mas também o reforço da matemática como disciplina obrigatória em todas as áreas científicas, do 10º ao 12º ano de escolaridade, independentemente se trata de uma área mais tecnológica ou de uma área mais humanística. O reforço da identidade nacional, a introdução da língua cabo-verdiana como uma disciplina opcional a partir do 10º ano de escolaridade, o reforço das tecnologias, do ensino das tecnologias, das TIC, como disciplina obrigatória a partir do 9º ano até o 12º ano, o alargamento a outras línguas, o reforço das ciências e, portanto, estamos, digamos assim, a convergir em direção aos conteúdos curriculares dos países mais avançados da OCDE. E estamos, ao mesmo tempo, a reestruturar o sistema de avaliação das aprendizagens. Tivemos que aprovar um novo sistema de avaliação das aprendizagens para reforçar as exigências, para que haja critérios uniformes e para que não haja, digamos assim, distorção nos critérios de avaliação e na aplicação das provas de avaliação a nível nacional. Ainda em matéria de avaliação, tensionamos o alinhamento com outros países
e termos fatores de comparabilidade com outros países, e daí que estamos a trabalhar com o apoio do Banco Mundial para termos a avaliação com os padrões PISA aqui em Cabo Verde. A partir de 2025 pensamos começar a introduzir a avaliação aferida nos padrões adotados pelos países da OCDE, neste caso visando a comparabilidade no quadro da avaliação PISA. Entretanto, temos manuais escolares do primeiro ao oitavo ano de escolaridade, temos um sistema de ação social escolar que abrange mais de cerca de 90 mil crianças e adolescentes, do primeiro ao oitavo ano de escolaridade, temos isenção total das propinas, do primeiro ao 12º ano, e, portanto, temos um sistema educativo que vai dando respostas. Contudo, temos desafios. O desafio da modernização das infraestruturas escolares. Já fizemos muito, investimos mais de 1.500.000 contos a melhorar as infraestruturas escolares de 2016 a esta parte, mas é necessário continuarmos a melhorar as infraestruturas, pelo que lançamos já o Plano Nacional da Construção e Modernização das Infraestruturas Educativas, para podermos ter neste pilar das infraestruturas condições dignas, laboratórios em condições para o processo de ensino-aprendizagem. Sim. Igualmente, temos a questão dos professores. É necessário apostar na formação dos professores, na qualificação da carreira dos professores, pelo que temos em desenvolvimento o Plano Nacional da Formação Contínua de Professores, e eu devo anunciar aqui e esclarecer que temos um financiamento garantido através do Banco Mundial para esta reforma, quer a reforma curricular, quer o sistema de avaliação, quer o sistema de formação de professores, e neste momento estamos à procura de financiamentos para o Programa Nacional de Modernização, Construção e Modernização das Infraestruturas Educativas e para o Plano Nacional de Transição Digital. E, Sr. Ministro, sobre escolas degradadas na Cabo Verde, qual que é a solução do Ministério da Educação, do Sr. Ministro, para resolver esse problema ali? Me falava um bocadinho que não tem o Plano Nacional de Construção e Modernização das Escolas, das infraestruturas educativas, do básico até o ensino superior. É verdade que ainda não tem escolas por reabilitar no país, degradadas. É preciso dizer que em 2016 não era um parque altamente degradado. E é por isso que não investi cerca de 1.500.000 contos a melhorar o aspecto das escolas, a reabilitar as escolas, a construir novas escolas um pouco por todo o país. Foi reabilitado mais de 300 escolas até agora, num universo de cerca de 400 escolas. E, portanto, é preciso continuar a melhorar as escolas, e nesse aspecto não tem contato com parceiros internacionais, designadamente Luxemburgo, mas também a própria China, e parceria de imigrantes. De reconhecer que é necessário dar uma atenção especial, por exemplo, a Mosteiros, na Fogo, ou a Santa Cruz, ali na Santiago, mesmo a Santo Antão, mesmo São Vicente. Mas é preciso continuar a investir, por exemplo, na construção de novas escolas e novos liceus, por exemplo, no Sal, para atender a necessidade decorrente do aumento da população estudantil por causa da migração, por causa da dinâmica económica de ir o Sal. Muitas famílias estão a deslocar para Sal e, portanto, não tem necessidade de construir novas infraestruturas educativas na Sal. Brevemente será lançada a Escola Básica de Xande Matias, nas Pargos, mas é a intenção do Governo mobilizar financiamentos para a construção de mais escolas e, particularmente, um segundo liceu nas Pargos. Na Boa Vista também tem necessidade da construção de raiz do liceu, assim como em Santa Cruz, aqui na Santiago, e a construção dos liceus aqui da praia, a melhoria das infraestruturas na praia, na Fogo, na Brava, em São Antão, em todas as ilhas. Ou seja, não está a reconhecer que não tem feito muito, é verdade, mas é preciso continuar a fazer muito mais, que é para ter escolas mais dignas. Sim. E agora, Sr. Ministro, situação de ensino superior na Cabo Verde. Assim, o sistema de ensino superior está em construção e em consolidação. Não tem a Universidade de Cabo Verde, que é uma universidade em processo de consolidação já bastante sólida, com uma oferta bastante diversificada, mas que não está a desejar que esteja cada vez mais em linha com as necessidades de quadros superiores na Cabo Verde.
A Universidade de Cabo Verde tem instalações muito modernas, construídas com o apoio da China. Aliás, é o maior investimento que não tem ali na Cabo Verde em infraestruturas educativas, cerca de 56 milhões de dólares. Portanto, um grande investimento com salas modernas, laboratórios modernos, com anfiteatros modernos, um centro de convenções, com alojamento para estudantes, com espaços desportivos, cantinas escolares, bibliotecas. Ou seja, não tem a Universidade de Cabo Verde muito sólido. É necessário continuar a desenvolver a Universidade de Cabo Verde. A nossa intenção, na 2024-25, lançar o processo de criação da Faculdade de Ciências Médicas, que é a formação de pessoal de saúde e médicos em especial para atender as necessidades do país. Mas a Universidade de Cabo Verde também tem que trabalhar no sentido de expandir o ensino superior para a região Fogo e Brava. Já há o entendimento entre o governo e a universidade no sentido de alargar o ensino superior para aquela região, assim como consolidar o ensino superior no interior de Santiago, Santiago Norte, particularmente a Faculdade de Ciências de Educação e a ECA, Escola de Ciências Agrárias no interior de Santiago, para formar e servir a comunidade. Este governo também está preocupado com a consolidação do ensino superior no plano nacional, pelo que a atenção especial foi dedicada a São Vicente. Foi criada a Universidade Técnica do Atlântico com reitoria e sede em São Vicente, uma universidade mais focalizada nas ciências do mar e engenharias, tendo como referência principal o ISECMAR, que é uma escola histórica em São Vicente, com uma tradição muito grande de formação de marítimos e profissionais da área da construção naval, da navegação, etc. Portanto, não revitalizar, se quisermos, o ISECMAR no seio da Universidade Técnica do Atlântico, a UTA. Igualmente, a UTA tem uma presença já em Santo Antão, com o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias, para formar pessoal para o setor agrário em Santo Antão, agricultura, pecuária, florestas, etc., para Santo Antão e para todo o país. E brevemente, talvez em 2023-24 ou 24-25, vamos ter no SAL o Instituto de Aeronáutica e Indústria Turística para suportar a indústria na Ilha do Sal, de transportes aéreos, mas também de turismo. E, portanto, estamos a consolidar as universidades públicas, o sistema de ensino superior público, mas ao mesmo tempo é necessário consolidar as universidades privadas. E não tem universidades privadas com uma tradição muito grande na Cabo Verde, mas é que está a atravessar um momento de alguma ansiedade, se quisermos, de sustentabilidade, e o governo tem o dever, de facto, de diálogo com essas universidades privadas, que é para propiciar condições de sustentabilidade. Por outro lado, temos a questão dos alunos, do financiamento dos alunos. O governo de Cabo Verde atribui cerca de 3.600 bolseiros, portanto, beneficiários do Programa Nacional de Bolsas de Estudo. Bom, mas não tem cerca de 10.000 estudantes do ensino superior em Cabo Verde, muitos deslocados de outras ilhas, para Praia e para São Vicente. É necessário, de facto, um olhar mais atento e mais profundo relativamente à ação social universitária, pelo que estaremos a trabalhar com o Ministério das Finanças num programa de reestruturação do sistema de financiamento do ensino superior para garantir a sustentabilidade das instituições, mas também para garantir ação social universitária e apoio aos alunos. Finalmente, a questão da investigação merece uma atenção muito especial. Está em elaboração o Plano Nacional da Ciência, tem sido desenvolvido os prémios para a investigação. A primeira edição aconteceu este ano e não lança a nova edição de prémios científicos, pelo que o sistema está, digamos assim, estruturado e em desenvolvimento e em consolidação. A questão da qualidade, foi instalada a Agência Reguladora de Ensino Superior, que tem como missão principal a promoção da qualidade e a certificação da formação superior, bem como a avaliação dos ciclos de estudos e das próprias universidades. Ou seja, o sistema neste momento está desenhado, é preciso consolidar, mas o sistema universitário cabo-verdiano também procura alinhamentos com o mundo mais avançado, com os países da OCDE. Este é o desígnio que o nosso Ministério não tem estado a seguir.
Sim. E, Sr. Ministro, tem surgido algumas críticas de oposição sobre mais apoios a professores na Cabo Verde. Qual que é a posição do Sr. Ministro sobre isso? Bom, primeiro, é preciso valorizar as observações críticas. O Ministério da Educação, e a educação é acima de tudo um espaço de convergência, de procura de diálogo. E se há observações críticas da oposição, dos sindicatos, da sociedade, nós, e mim pessoalmente, enquanto ministro, me acolher com toda a tranquilidade e com toda a naturalidade, discutir com a oposição, com todos, na procura de linhas de convergência, de entendimentos que é para poder desenvolver o sistema educativo. Até porque os resultados das reformas não são alcançados, digamos assim, num único mandato. E, portanto, é preciso convergências. Relativamente aos professores, não tem tido um diálogo normal com os sindicatos e com os próprios professores. É preciso saber que de 2008 a 2016 foi deixado amontoar um conjunto de pendências. Desigradamente, os professores não foram reclassificados, não houve progressões, não houve promoções, não houve atribuição de subsídios por não redução de carga horária aos professores. E não houve mesmo valorização da carreira dos professores, se quisermos. Com isto, um bocado a criticar o governo anterior. Provavelmente o governo anterior dá prioridade a outras coisas, mas este governo não teve que iniciar um processo de regularização das carreiras dos professores. Não gastou até agora cerca de 1 milhão de contos a regularizar a carreira dos professores, a reclassificar professores, a atribuir subsídios por não redução de carga horária, a promover professores, mas não te reconhecer que é necessário continuar a fazer muito mais. É necessário resolver em definitivo a reclassificação dos professores. É uma prioridade e consta do Orçamento do Estado para 2023 verbas para para a conclusão do processo de reclassificação dos professores. Assim como nós continuamos a trabalhar que é para diminuir drasticamente a necessidade de atribuição de subsídios por não redução da carga horária, beneficiando mais professores no quadro de execução do Orçamento de 2023 e seguintes. Mas a valorização de carreira dos professores não é só pela via da remuneratória. Ele é muito importante, porque não precisa de ter os professores motivados e não dever reconhecer que os professores são heróis do desenvolvimento nacional, e então nesse contexto de Covid demonstrar claramente que esteve na linha da frente da recuperação do país e portanto não tem que valorizar os professores. Daí que tem em curso também o Sistema Nacional da Formação de Professores, como dizia há bocadinho, com o apoio do Banco Mundial. Vamos ter um sistema mais moderno da formação em exercício, se quisermos, formação contínua dos professores, para ter os professores cada vez mais alinhados com os conhecimentos científicos mais contemporâneos e, ao mesmo tempo, estar em linha com as melhores práticas educativas a nível mundial e, particularmente, dos países da OCDE. E, portanto, não tenho queixado muito bem as observações dos deputados, da oposição, dos sindicatos, da própria sociedade cabo-verdiana e não tenho procurado dar respostas com humildade e verdade, mas com firmeza e com a convicção de que não tem de fazer o melhor possível para que a carreira dos professores seja a melhor possível, a mais valorizada possível e, ao mesmo tempo, ter um sistema educativo de qualidade para servir os jovens cabo-verdianos, para que tenhamos jovens cabo-verdianos com domínio das línguas, com domínio das tecnologias, com domínio e o conhecimento aprofundado da identidade e da história nacional, para podermos interagir com o mundo de forma descomplexada. Sim, sim. Sr. Ministro, visita Tcheu Ilhas nesse início do novo ano letivo. Como é que decorre o início desse novo ano letivo, Lino? Na verdade, não tem feito visitas regulares às escolas, todas as escolas em todo o país. O que é que me pode dizer que o ano letivo 2022-2023, a semelhança do ano letivo anterior, a abertura decorrer dentro da normalidade. Não teve os professores colocados nas escolas, não teve as cantinas a funcionar, os manuais do primeiro ao oitavo ano de escolaridade também disponíveis, o transporte escolar a funcionar, várias escolas reabilitadas, mas não quer dizer que não haja um ou outro constrangimento. E em matéria de condições das infraestruturas, sim, não de reconhecer que é preciso continuar a fazer mais. É necessário acelerar os processos administrativos para que
para que não haja atrasos no pagamento dos professores, atrasos dos pagamentos do pessoal operacional. É preciso acelerar, é preciso mais agilidade, mas os professores podem ter ali na nós a confiança de que nós é muito empenhado, muito focado. Se vamos dizer logo no início, pessoalmente, que é muito virado para show-off, é mais virado para resultados e para que seja de facto conseguido alcançar as metas e os objetivos da governação. E, portanto, muito pouco preocupado com o show-off, preocupado é que ter um diálogo normal com os professores, uma comunicação aberta com os professores e com a comunidade educativa, e, portanto, o ano letivo decorrer dentro da normalidade. Como sabem, a abertura oficial foi em São Filipe no Fogo, com a participação do primeiro-ministro de Cabo Verde, e não devia registrar nesse ano letivo um envolvimento entusiástico dos pais encarregados de educação. Em todas as escolas do país, em todos os municípios, não tem tido reuniões, as escolas têm feito reuniões extraordinárias com os pais encarregados de educação. Agora, é preciso os pais continuarem, e particularmente para continuar a visitar as escolas, fazer reuniões com os diretores de turmas, obter esclarecimentos sobre o percurso dos filhos, quer em termos de educativos, quer em termos de comportamento, que é para poder ter, de facto, toda a sociedade cabo-verdiana envolvida no processo educativo. Porque não te entender que a educação une a nação cabo-verdiana e, portanto, não estudo dá um grande contributo para isso. Sem dúvida. Agora, então gostava de saber a opinião do Sr. Ministro sobre o Orçamento de Estado que foi recentemente aprovado e montante foi destinado para a educação. Bom, o Orçamento do Estado globalmente tem 3 grandes objetivos. Combate à pobreza, se quisermos, e recuperação da coesão social, dos equilíbrios sociais, e, portanto, há um foco do governo na questão social, na promoção social e da recuperação, para reduzir a pobreza relativa e, tanto quanto possível, eliminar a pobreza extrema. E, portanto, este é um grande objetivo do governo da Cabo Verde. Aliás, 44% do orçamento do Estado vai para esta função mais social, se quisermos. Depois temos a questão da saúde, como uma segunda grande prioridade do país. E terceiro, o renascimento económico. Portanto, a recuperação das empresas, a recuperação da atividade económica. Até porque sem a recuperação da atividade económica não é possível combater a pobreza de forma sustentável. E, portanto, é necessário a recuperação da atividade económica e os sinais são claros e são evidentes neste momento. No entanto, não de enfrentar as consequências e os efeitos das crises, da crise da pandemia de Covid-19, agora dos preços internacionais, no caso de Cabo Verde, das secas também, e, portanto, não teve que enfrentar todas essas consequências e, portanto, agora é preciso fazer renascer quer as empresas, quer a atividade económica, repor a coesão social do país e recuperar a saúde. Matéria da educação. O orçamento da educação é o maior orçamento sectorial no orçamento do Estado. Cerca de 11 milhões de contos é dedicado ao Ministério da Educação para fazer face às despesas mais obrigatórias com os professores, mas também para continuar a desenvolver o sistema educativo. E não estou a falar do sistema educativo do pré-escolar ao ensino superior, é preciso salientar que há um ligeiro aumento do orçamento do Ministério da Educação, mas particularmente no ensino superior há um aumento significativo, particularmente para as universidades públicas, aproximadamente 9% do aumento do orçamento das universidades públicas, ou seja, o Ministério da Educação tem a dotação orçamental razoável, poderia ser muito mais, todos os ministros pedem sempre muito mais, mas é preciso atender às necessidades concretas e às prioridades do país. O orçamento dá resposta e particularmente me deu uma satisfação enorme porque há uma atenção especial à ação social escolar, particularmente a refeição quente nas escolas, há um aumento significativo da dotação orçamental para o funcionamento das cantinas escolares, o que está a demonstrar uma preocupação enorme do governo. Mas também há uma dotação orçamental para a elaboração dos manuais escolares, para o sistema de avaliação das aprendizagens, para a formação de professores, para a construção de novas infraestruturas, o novo liceu da Várzea, aqui na praia, a escola básica de Chano Matias, no Sal,
outras infraestruturas escolares um pouco por todo o país, a transição digital nas escolas, os laboratórios tecnológicos, ou seja, o orçamento procura dar respostas e repetendo e finalizando este capítulo, o orçamento do Ministério da Educação, ou se quisermos a dotação orçamental dedicada à função educação, é o orçamento maior do orçamento do Estado, o que está a significar que o governo de Cabo Verde atribui grande importância à formação de quadros, ao capital humano como fator da superação social, um elevador social, se quisermos, um fator de combate à exclusão, de combate à pobreza, efetivamente, e, portanto, a educação está na linha da frente do governo enquanto fator da coesão social. E agora, Sr. Ministro, opinião sobre oficialização de crioulo e inclusão de nossa língua materna no sistema educativo no país? A oficialização do crioulo é um processo que está a depender do Ministério da Educação, essencialmente. Aliás, está na Constituição da República que o Estado deve trabalhar para criar as condições para a oficialização em paridade com a língua portuguesa. É preciso dizer que o Ministro da Educação não está em conflito com a história de Cabo Verde, não tem que valorizar todo o percurso da história de Cabo Verde. E é exatamente por isso que não tem que valorizar a identidade nacional. A língua portuguesa como língua de referência do sistema educativo tem que ser valorizada, nunca poder desvalorizar a língua portuguesa porque é a língua veicular, quer no sistema educativo, quer a primeira língua de comunicação com o exterior, mas é preciso valorizar a língua cabo-verdiana. E, nesse sentido, foi incluído na reforma do sistema educativo a introdução da língua cabo-verdiana como disciplina experimental para já e de caráter opcional, a partir do décimo ano de escolaridade, e a disciplina teve uma adesão bastante significativa, e com isto o Ministério da Educação dá um passo no sentido de propiciar condições para no futuro a língua cabo-verdiana tenha condições para ser uma língua mais formal na comunicação do Estado, na administração pública, noutros sistemas, designadamente o sistema de justiça, mas também dentro do sistema educativo. Para já é uma disciplina experimental, não tem que valorizar. Aliás, a imigração é um elemento importante para Cabo Verde. Os imigrantes têm uma participação decisiva na preservação da identidade nacional e, portanto, não tem o dever, de facto, de dar essa resposta e então não tomar decisão a partir das experiências. Os Estados Unidos têm uma experiência interessante de ensino do crioulo cabo-verdiano. Portugal também tem uma boa experiência, Holanda também tem uma boa experiência, e então o governo não tomar a decisão de introduzir a língua cabo-verdiana como disciplina a partir do 10º ano e a partir do ano letivo 2022-2023, não tem cerca de 1.500 estudantes inscritos no 10º ano nesta disciplina, particularmente na São Vicente, na Sal e na Santiago, não tem um número relevante de alunos inscritos. E a Dinamarca não tem um sistema bilingue. Qual que é a opinião do Sr. Ministro sobre o sistema de ensino de crioulo na Dinamarca? Nunca conheci muito bem, embora tenha tido algum contacto com professores e professora, particularmente uma professora oriunda do Fogo nos Estados Unidos, não teve de trocar algumas impressões sobre o ensino da língua cabo-verdiana. Note entender que na imigração, de facto, há necessidade de um ensino mais bilingue entre a língua cabo-verdiana e a língua do país de acolhimento, no caso dos Estados Unidos, o inglês, porque é mais fácil, se calhar, para comunidades cabo-verdianas imigradas aprender a língua do país de acolhimento a partir do crioulo cabo-verdiano. Portanto, note considerar que ele é um bom veículo e tem sido uma experiência enriquecedora nos Estados Unidos. Também há uma outra experiência na Holanda, que está em processamento, enquanto nos Estados Unidos a variante mais dominante é do sul do país, portanto, Fogo, Santiago. Na Holanda, variantes dominantes de São Nicolau, de São Vicente, de Santo Antão, e então é preciso valorizar estas experiências. Em Portugal também já há uma experiência e deve servir nós de impulso e para trabalhos de investigação.
Eu preciso dizer que a introdução da disciplina ali na Cabo Verde tem contado com um apoio muito grande da comunidade académica, dos professores universitários, dos investigadores, vários linguistas, desde logo Manuel Veiga, que tem que valorizar, Amália Lopes e a Dora Pires, vários linguistas têm contribuído para ter um consenso nacional à volta da introdução da língua cabo-verdiana, e nós contamos que haja, de facto, um reforço desse consenso. Naturalmente é uma disciplina experimental, ainda sujeita a programas experimentais, a manuais, materiais didáticos ainda em construção, sujeita a crítica, a observações e nota valorizar, mas é preciso dar um passo. E este ministro teve a coragem de dar este passo, de Sim, sim. introdução da língua cabo-verdiana como disciplina no sistema educativo cabo-verdiano. E agora, a maneira que a diáspora cabo-verdiana pode contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo na Cabo Verde? Bom, no sistema de ensino superior em particular, tem havido uma interação entre os nossos académicos e os académicos residentes na diáspora. E aquilo que é nossa vontade é que haja cada vez mais participação de docentes, de investigadores, de cientistas cabo-verdianos residentes na diáspora no processo de desenvolvimento do ensino superior e da ciência em Cabo Verde. Desse lado ali é mais, digamos assim, é mais fácil de realizar, porque é possível fazer mobilidade entre professores universitários, mesmo entre alunos, é possível fazer. E, portanto, aí os cabo-verdianos residentes no exterior, e que sejam professores, investigadores, etc., cientistas, podem dar e devem dar um contributo muito grande ao nosso país. Aliás, na Universidade Técnica do Atlântico, por exemplo, o presidente do Conselho Geral é proveniente da imigração. A própria reitora, a primeira reitora da Universidade Técnica do Atlântico, vem da imigração. Não tem na Universidade de Cabo Verde várias interação com universidades nos Estados Unidos e em outros países. E então é necessário, digamos assim, o envolvimento dos nossos conterrâneos residentes na diáspora no processo de desenvolvimento da ciência em Cabo Verde. Também tem havido cooperação entre escolas secundárias de Cabo Verde e outras escolas secundárias da América, da Holanda, de Portugal, e tem havido uma participação dos nossos imigrantes no desenvolvimento, por exemplo, das infraestruturas. Agora, por exemplo, a escola de Ribeira de Bilheu na Mosteiros vai ser reabilitada graças ao cofinanciamento de imigrantes residentes nos Estados Unidos. A escola, por exemplo, de Mato Mendes, na Tarrafal de Santiago, foi reabilitada com o apoio de imigrantes na França. Imigrantes na Holanda têm estado a contribuir grandemente para ter equipamentos mobiliários nas escolas. Aliás, a maior parte das escolas é mobiliado com mobiliários provenientes da Holanda. Ou seja, para além da cooperação académica, do envolvimento dos académicos residentes na diáspora no processo de desenvolvimento do ensino superior e da ciência, não tem a participação da comunidade no desenvolvimento de todo o sistema educativo, designadamente melhoria das infraestruturas escolares, da ação social escolar, oferta de kits escolares. Então, é de enaltecer toda esta colaboração da imigração cabo-verdiana. E qual que é o principal plano e objetivo do Sr. Ministro Amadeu Cruz para um futuro próximo para o nosso sistema de ensino em Cabo Verde? Minha grande ambição, e que é a ambição também do Primeiro-Ministro e do Governo de Cabo Verde, é alinhar o sistema educativo cabo-verdiano com os países da OCDE. Países da OCDE, tipo Estados Unidos, ou tipo França, tipo Portugal, ou tipo Canadá. É claro que é um processo que leva um tempo, não é na 5 anos, não é na 10 anos, mas eu não estou a gostar que as próximas gerações, de facto, tivessem um sistema de ensino equiparado aos sistemas mais avançados. Essa que é a maior ambição que eu não tenho. E depois é preciso, para a realização dessa ambição, vai concretizar as grandes reformas. A reforma curricular, a convergência curricular, a convergência do sistema de avaliação, o sistema de formação de professores, a modernização das infraestruturas. O meu sonho pessoal é isso, alinhamento, e ter os jovens cabo-verdianos com literacias suficientes para interagir com o mundo contemporâneo, sem nenhum complexo, jovens de nova geração a dominar línguas
dominar as tecnologias com conhecimento de matemática suficiente para poder integrar os sistemas internacionais, quer os sistemas económicos, sistemas de mobilidade social, de mobilidade académica. Então este é o maior sonho. A ambição de Cabo Verde no sistema educativo é alinhamento com os países da OCDE. Meu sonho maior é que a partir do desenvolvimento do sistema de ensino seja possível debelar em definitivo a pobreza extrema na Cabo Verde, para que não haja mais pobreza extrema em Cabo Verde e que haja uma redução significativa da pobreza relativa na Cabo Verde. Este seria um grande sonho se a educação puder dar esse contributo e se mim próprio, a equipa do Ministério da Educação, com os professores todos, com toda a comunidade, com os funcionários, todos nós juntos, com a oposição, com os sindicatos, todos juntos, para não remar sempre para o mesmo lado, que é para não ter jovens cabo-verdianos mais responsáveis, mais tolerantes, moderados no relacionamento com o próximo, mais comprometidos com as grandes causas internacionais da democracia, da preservação do ambiente, da luta contra a pobreza, da promoção do desenvolvimento económico, maior riqueza, maior distribuição da riqueza, melhor justiça social. Então, se não desse contributo no estudo, seria um grande avanço para o nosso país e eu não estava a ficar muito satisfeito quando não terminamos o mandato. Mas o nosso mandato não termina, não faz cessar o desenvolvimento do sistema educativo, não te esperar entregar, digamos assim, um sistema educativo aos sucessores que é para continuar a aprofundar esse desenvolvimento. Sr. Ministro, saber, nós é um povo bastante crítico, maneira que o Sr. Ministro lida com críticas de oposição e de sociedade civil? Normal. Tem um hábito de valorizar toda a crítica, todas as observações críticas. Mesmo no Parlamento é preciso verificar que me tem que encarar os deputados de frente. Nunca te volta a cara. Sempre que um deputado está conversando, olhos nos olhos com o deputado, que é para poder compreender bem o que é que o deputado está a dizer, que é para poder explicar nosso ponto de vista, mas nem sempre nosso ponto de vista é o melhor ponto de vista. Então, às vezes, é preciso a humildade que é para escutar a oposição e escutar outras forças. Os próprios deputados do MPD têm posições, às vezes, críticas em relação ao sistema educativo. É preciso ouvir também os deputados do MPD, que é governo. Não tem que ouvir todos. Não que é dono da verdade, e, portanto, mesmo dentro da bancada do MPD pode ter vozes diferentes, vozes que tenham uma posição que estava a gostar de fazer mais coisas na educação, e, portanto, não está a valorizar muito. Não tem tido um diálogo normal com os sindicatos também, portanto, não está a valorizar todas as observações dos sindicatos, não está a dialogar com os professores no dia a dia, com as cozinheiras também, com as empregadas de limpeza, com os alunos, com os universitários, com os cientistas. Não está a dialogar com todos, cientes de que não te fazer o melhor que não saber, mas como ser humano nós é imperfeito. E nas nossas imperfeições, eu não procurar fazer o máximo melhor para servir o país, ciente de que cometeremos, não cometer sempre alguma falha, sempre haverá lugar a fazer o melhor, mas o que é que a comunidade imigrada poder ficar confiante, e mesmo a comunidade de Cabo Verde ficar confiante, é que o Ministro da Educação, para além de procurar fazer o melhor que sabe, o melhor que pode, sabe e procura saber ouvir, escutar com humildade e com serenidade, até porque a minha própria origem social está a colocar-me numa posição de ter que ouvir todos, que é para poder criar os alinhamentos e as convergências, que é para combater os males sociais e para criar um espaço de convergência, um pacto à volta da educação, se eu dizer, a educação une a nação e por isso todos nós somos chamados a dar o nosso contributo. Não te ouvi os pais encarregados de educação também, todos, para nós, para mim pessoalmente, nunca tenho nenhum tipo de problema com a crítica. Nem com crítica, porque a crítica pode ser positiva, pode ser menos positiva, pode ser negativa. Então qualquer observação tem que ser analisada e se não tiver que fazer ajustamentos na nossa exposição, é normal, tranquilo. Isso não sabia para servir o país, não tem que estar com o espírito aberto, com a mente aberta para
ouvir e para fazer sempre o melhor. E às vezes o melhor pensamento está ao lado. Então é preciso ter esse espírito de convergência. Senhor Ministro, parabéns para o excelente trabalho que tem feito em prol de Cabo Verde, continuação de muitos sucessos na vida pessoal e profissional. Para terminar, a mensagem para a nossa comunidade ali nos Estados Unidos. Queria agradecer a oportunidade de conversar com a comunidade imigrada. Antes de terminar, queria dizer que o trabalho realizado no Ministério da Educação não é exclusivamente do Ministro. O Ministro entra uma equipa muito vasta de dirigentes dos serviços centrais, dos delegados, dos diretores das escolas, dos professores, dos funcionários administrativos, do pessoal de limpeza, do pessoal das cozinhas. Então é um trabalho abnegado de todos, dos reitores das universidades, dos professores das universidades, é um trabalho de todos. E se há um reconhecimento de que não fazer um trabalho razoável, ele deve ser estendido a todos os colaboradores, desde os dirigentes mais altos do Ministério ao pessoal menor das escolas, das universidades, de todo o sistema. Relativamente à nossa comunidade, eu queria que há uma mensagem de confiança. Primeiro, para não construir, a partir da imigração, os fatores de confiança em nós mesmos. Nós é tudo diferente. Cada ser humano pensa de uma forma diferente. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. Não que é tudo igual. Então, a partir da imigração, é preciso construir pontes de convergência, de tolerância, de moderação, de conhecimento maior do nosso país, que é para poder estar mais junto. O facto de alguém ter uma posição diferente não quer dizer que é melhor ou pior. Quer dizer que pensa de uma forma diferente. Mas que nunca há de ser cabo-verdiano no estudo. Então é necessário ter essa mensagem de tolerância, de respeito pela opinião diferente, da procura da solidariedade entre nós na imigração e entre a imigração e a parte residente no país. Porque nós já somos uma nação. E, portanto, eu queria terminar com essa grande mensagem de confiança na imigração, que tem sido, de facto, importante. Se calhar, o principal investidor na Cabo Verde é o imigrante. Então, não tem que valorizar a nossa imigração, os nossos imigrantes, e nós, na educação, e o Ministro da Educação tem muita confiança nos imigrantes. Viveu algum tempo na Portugal, conheci imigrantes um pouco por todo lado, mim próprio tenho familiares imigrantes, então não tem que valorizar, independentemente do pensamento de cada um. Cabo Verde vê unir-nos, a bandeira cabo-verdiana é a bandeira de todos. Ora estão uns do governo, ora outros, não vale a pena nós não entrar em conflitos entre nós por causa da política, então é preciso não convergir, Estado unido à volta das grandes questões do unir cabo-verdiano, e a educação une a nação cabo-verdiana e a educação deve unir toda a nação da residente e da diáspora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, grande abraço e até uma próxima oportunidade. Olha, um grande abraço, força e bom trabalho. Muito obrigado, Ministro de Educação, Amadeu Cruz, conosco ali no programa Serenata ao Luar, Brockton FM, Minha Terra.